Evangelização, temos olhado para o tema aproveitando as oportunidades e hoje, de novo, quero incentivá-los, motivá-los, né? Minha intenção é estimular vocês a dentro do ambiente em que vocês estão, das oportunidades que surgem para você, motivá-lo a ter coragem, ousadia e, de fato, olhar para as oportunidades que surgem e aproveitá-las, né? Nós terminamos a aula na semana passada, quando eu mencionei só o que nós falaríamos durante essa semana, né? Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre pontos de contato. No ambiente corporativo, existe esse conceito de pontos de contato de uma marca, né? E o que significa isso? Então, pontos de contato da marca são todas as oportunidades por meio das quais aquela determinada marca expressa sua identidade e o posicionamento para diferentes públicos, né? Então, cada ponto de contato gera uma experiência desta marca. Isso eu estou falando num contexto, né, de negócios, né? De empresas, esse mundo corporativo que a gente conhece, né? Então, quando a gente olha para uma logo qualquer, muitas vezes a gente só por aquela logomarca você sabe identificar de qual empresa, talvez você tenha um julgamento daquele tipo de produto, né? E é interessante quando tem crianças pequenas, assim, no convívio nosso, às vezes elas ainda não sabem ler e escrever, mas elas olhando para um determinado objeto, aquela logomarca, ela sabe do que significa. É um determinado carro, um determinado produto, né, um determinado chocolate. Ela já tem o conceito porque ela já absorveu através daquela imagem ou uma propaganda aquele conceito da marca, né? Então, uma definição mais ampla diz que são pontos de contato, ou seja, a identidade verbal, o name, né? O nome, a logomarca, a embalagem, o design, a comunicação de marketing, o marketing de relacionamento, o site, os funcionários, os produtos, os serviços, o canal, a distribuição, enfim, todo esse conjunto aí formam pontes de contato e estabelecem um relacionamento daquela marca que se coloca no mercado e tenta se expandir e ganhar espaço, né? Bom, estou trabalhando com essa ideia para a gente entender que nós também, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, podemos identificar de uma maneira diferente dessa, mas com um conceito semelhante, pontos de contatos que podem nos dar oportunidade de proclamação, oportunidade de convidar pessoas a conhecer mais do Evangelho, a conhecer mais das Escrituras e se aprofundar. A trabalhar a ideia de despertar o interesse, ou se ele tem um interesse, como que a gente pode fazer essa conexão daquilo que nós cremos com a questão do que a pessoa pode desenvolver e aprender, né? Em relação à crise. Então, vejam só. Por exemplo, a música, e nós falamos assim muito rapidamente a semana passada, um gosto musical, uma preferência, um cantor, um estilo, um determinado álbum, uma determinada história com uma canção, pode ser essa ponte, ou esse ponto de contato, de relacionamento que pode se abrir com alguém que você já conhece, já tem algum tipo de relacionamento, e isso pode ser essa oportunidade de abrir espaço para uma amizade, para um convite, para uma conversa, e amadurecendo isso, você pode
observar, às vezes, situações que serão oportunas para compartilhar o Evangelho. Tem um casal na igreja, eles têm não muito tempo de convertidos que chegaram ao Evangelho, e do casal, o pai dela é uma pessoa que ele já apareceu no ambiente da igreja por 2 vezes. Nas 2 ocasiões que ele esteve, eu tive a oportunidade de conversar com ele, né, a respeito do evangelho, da igreja, coisas assim. Tivemos uma oportunidade de bater papo sobre várias coisas. E eu percebi que ele tem uma apreciação por música. Então, volta e meia, eu esbarro, né, em alguma canção, em algum vídeo, cuja o estilo de música, ele gosta muito de música clássica, música popular, e eu envio para ele. E de vez em quando ele envia para mim uma canção. Essa semana aconteceu isso. E devagarinho a gente está construindo um relacionamento, uma amizade. Ele tem uma postura ainda meio um pé atrás para com Cristo, para com a igreja, para muitas coisas, mas esse ponto tem sido algo que tem nos conectado e a gente tem desenvolvido um relacionamento. Haverá uma oportunidade, um momento oportuno onde eu terei, né, imagino, de poder aprofundar nossa conversa e compreender um pouco mais o pensamento dele em relação a Cristo, ao Evangelho, e quem sabe aquilo que ele está vendo na própria família, a filha dele, que tem uma vida transformada, tem um impacto na sua vida cristã, de repente agora, né, isso também sirva como um testemunho para ele, e isso está mexendo com a vida dele. Né? Muito, muito interessante. Mais um ponto de contato. Pense nas pessoas com quem se relaciona. Talvez você tenha um hobby, né? No geral, todo mundo gosta de algum tipo de coisa, né? Aqui eu estou colocando uma ilustração de um determinado hobby aqui para as pessoas. Mas uns gostam de carros antigos, outros gostam de colecionar selo, moedas, enfim, tem uma infinidade de hobbies, de gostos diferentes, figurinhas. As mulheres gostam de coisas artesanais, né, peças e não sei o que tem. Então, quando você tem contato com uma pessoa, tenta observar, né, que gostos ela tem para que determinadas coisas, e esses elementos podem favorecer o aprofundamento do seu relacionamento. Quando você visita alguém na sua casa, se não é cristã, é uma amiga de escola, um amigo de trabalho, alguém da vizinhança, do seu núcleo de relacionamento, do apartamento, do condomínio, enfim. Né? Tenta observar no ambiente onde ela está o que ela tem e o que pode ser alguma coisa que favoreça um aprofundamento no relacionamento por interesses comuns aí, né? Talvez um esporte, né? Você pratica ou aprecia ou conhece um determinado esporte que te dá a oportunidade de conversar mais sobre o assunto, aprofundar seu relacionamento e isso também ser um ponto importante no seu contato. Talvez uma viagem que você fez, um ponto turístico, uma cidade que você gosta, né? Enfim, são coisas que podem estreitar o seu relacionamento, sua conversa, sua aproximação para com alguém. Né? Talvez o caso seu, da pessoa, é a literatura, né? Gosta de ler livros de ficção, talvez biografias, talvez uma determinada matéria, enfim. São coisas que você pode estar atento, né, que podem ser oportunas para estreitar relacionamentos e devem ser coisas verdadeiras e autênticas, sem dúvida, né? De você, ou mesmo você explorar alguma coisa que ela gosta para a sua compreensão, e isso te dá a oportunidade de aprofundar. Pode ser um prato, um tipo de comida, uma culinária, né? Enfim, considere essas coisas,
Pensa nisso enquanto você se relaciona com pessoas e tenta ter isso no seu radar, na sua mente, observando esses elementos, né, que podem ser pontos de contato para você. Um outro ponto, e esse aqui é novo para a gente, eu quero explorar um pouquinho mais, é um aspecto chamado de evangelização orientada para as necessidades. De novo, o autor do livro que fala sobre isso, ele foi um camarada muito criticado quando ele aborda no seu livro o Schwartz, né? Ele fala sobre uma igreja saudável e no livro ele trata um livro especificamente sobre evangelização e nesse quesito, quando ele trabalha essa questão de evangelização orientada para as necessidades, ele conta que ele foi muito criticado por muita gente com respeito a esse ponto, mas ele é um pesquisador, ele é alguém que está atento à igreja, uma igreja saudável e coisa assim, ele constatou que esses elementos fazem parte da aproximação de pessoas para com o evangelho e para com a igreja. Então, vamos explorar um pouquinho aqui esse tema, né? Então, o que é evangelização orientada para as necessidades? Então, eu tenho alguns temas aqui, por exemplo, sexualidade, solidão, doença, carreira, crise financeira, obesidade, casamento. Vamos trabalhar um pouquinho cada uma delas. Essas necessidades são pontos de contato para que o que denominamos de evangelização orientada para as necessidades. Ou seja, pensa bem, vamos pensar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje de pandemia. A solidão, por exemplo, é uma realidade para muita gente, né? Uma solidão que não era uma realidade há pouco tempo, mas em função da pandemia, por exemplo, pessoas que têm comorbidade, pessoas mais idosas, pessoas que estão num grupo de risco maior, né? Ou seja, tem risco para ela esse ambiente, a contaminação, essas pessoas, muitas delas estão isoladas, totalmente isoladas, há meses, né? E a solidão bate profundo. E não são só idosos. Eu tenho conhecido casos de jovens, adolescentes, que, diante desse cenário de pandemia, não querem sair de casa. Estão vivendo, de fato, uma situação de solidão. Mas a solidão é uma realidade na sociedade. Pessoas, às vezes, têm milhares, centenas ou dezenas de pessoas ao seu redor, mas elas são solitárias. Não tem relacionamento. Hoje ainda, agora à tarde, na hora do almoço, falava com o meu irmão, falava com o meu irmão a respeito de um amigo em comum, né, mas mais da faixa etária dele, e que viveu um rompimento de relacionamento, né, separou-se da esposa, e se sente muito só, tem duas filhas já mais, né, formadas e tudo mais, e ele está vivendo uma situação de só, né, de solidão. Então, a evangelização orientada para a necessidade é o quê? Talvez no seu nicho de relacionamentos, né, nos seus relacionamentos, você identifica pessoas que estão nessa condição. Estão vivendo a solidão, são solitárias. E, de repente, essa necessidade pode ser uma abertura para um relacionamento onde a demonstração de preocupação, de carinho, de atenção pode oportunizar a apresentação da solução para a solidão, né? Um Deus relacional, um Deus que nos ama, um Deus que a gente pode lidar com os nossos problemas, colocar para Ele, e isso muda tudo, né? Então,
Essa é uma realidade. Pensa nisso, nos seus relacionamentos. Você identifica alguém cuja marca da sua vida é a solidão, ela é solitária, apesar até às vezes de ter pessoas ao seu redor, mas a solidão é uma realidade para ela. Outra situação é pessoas que estão enfrentando uma situação de doença, né? Estão com um diagnóstico de uma doença e esse diagnóstico desestabiliza a pessoa espiritual, emocional, às vezes até economicamente, enfim. Mas quando nós estamos doentes, e dependendo da gravidade, da complexidade, da seriedade do caso, isso nos torna ou nos coloca numa situação de ver quão frágeis nós somos, né? Como nossa vida é extremamente passageira, limitada, e às vezes a gente não tem condições de lidar com aquela situação, não há nada que possamos fazer. E diante de uma situação dessa, um ombro amigo, alguém que presta socorro, que presta ajuda, que se apresenta nesse momento como amparo, com acolhimento, com demonstração de cuidado, isso pode ser uma grande oportunidade, né, de demonstrar objetivamente o amor que Deus tem por nós e, por meio de nós, alcançar o coração e a vida de uma pessoa. Então, de novo, eu quero que você pense, né, no seu lastro de relacionamentos profissionais, familiares, de amizade, de vizinhança. Há alguém enfrentando uma situação assim? Será que eu posso, de alguma maneira, fazer alguma coisa na direção dessa pessoa para demonstrar o amor de Deus? E quem sabe, nessa situação de fragilidade, isso me dá a oportunidade de compartilhar. Sem dúvida, nós estamos num cenário que falar em saúde e doença é complicado, né? Mas é um elemento importante para a gente pensar, né? Talvez alguém na sua família acometido de Covid, por exemplo, pode ter uma situação extremamente de fragilidade. Um telefonema, um WhatsApp, uma mensagem, alguma coisa que você possa entregar na mão dessa pessoa para que ela possa ler, enfim, né? A gente tem que ser criativos e pensar nisso como uma oportunidade. Então, qual é a necessidade da pessoa? Ela tem uma fragilidade no momento, ela está enfrentando uma doença, e isso pode ser oportuno para a gente se aproximar e apresentar o Deus que cuida, que provê, que abençoa. A evangelização é entrada para necessidades pensando numa situação de maternidade, né? Quantas mulheres, né, na primeira gravidez, no primeiro filho, por exemplo, enfrentam durante aquele período de gestação grandes desafios, né? Enfrentam dilemas pessoais, às vezes muito medo, muita preocupação, que é natural, inerente a essa nova realidade, é algo novo. E não precisa ser no primeiro filho, né? Mas a gestação, de forma geral, traz desafios. Então, pensa aí no seu contexto, né? Se você já teve essa experiência, já é mãe, né? Então, ou pai que acompanhou todo esse processo, mas todo esse cenário, né, de uma vida onde você vai ganhar um filho, você sabe o que é passar por isso e quais são os desafios. Alguns enfrentam isso e tiram de letra, mas para outros isso não é tão assim. E aí a chegada do bebê, as demandas de um filho, né, em casa, aquela criancinha, né, toda frágil e tal, isso pode ser também uma grande oportunidade, né? Essa situação da maternidade trazer um ambiente oportuno de socorro que você pode apresentar e apoio para a pessoa
nessa situação de maternidade. Talvez uma crise financeira, né? De novo, no cenário que nós estamos, e no Brasil isso é muito comum, né? Altos e baixos econômicos, e de repente a pessoa se encontra numa situação financeira fragilizada. E uma orientação, uma ajuda, um apoio, um consolo, um conselho, essas coisas podem trazer um favorecimento nessa oportunidade. A pessoa se sentir amparada, apoiada, direcionada, e alguma coisa que você leva de apoio, ajuda e socorro pode trazer a essa pessoa uma expressão, né, de até perguntar, poxa, como que essa pessoa se preocupa comigo? Como que ela está preocupada com a minha situação? Ah, num grupo, numa coinonia que acontece num condomínio aqui em Campinas, uma família da igreja que tem muita gente orbitando nos seus relacionamentos e nessa coinonia. Ah, eu ouvi algumas vezes, estando presente lá, convivendo entre eles, né, mais de um caso de pessoas que tinham uma estrutura econômica muito estável, muito segura, e de repente, né, numa crise dos seus negócios, algo feito errado, ou sei lá, alguma coisa aconteceu e a crise se estabeleceu, e o socorro que Deus usou, dado por famílias evangélicas, cristãs, daquele ambiente de relacionamento, foram um impacto para a vida daquela pessoa, para ouvir e se abrir para o Evangelho, né? Então, são circunstâncias que nós esbarramos nela com frequência, e isso pode ser oportuno para você se aproximar e ajudar. Um outro exemplo, o luto, né? Me lembro nessa coinonia mesmo que eu falei de crise financeira, o casal líder dessa coinonia, também ela estava me compartilhando, né, sobre uma pessoa muito jovem que morava ali naquele condomínio e perdeu o seu marido, né, muito novos ainda, e seu marido faleceu. E essa situação de luto, né, de perda do marido, estava sendo assim algo, sem dúvida, extremamente desafiador. E naquela ocasião, aquilo ali foi uma oportunidade de convidá-la a participar, de estudar as escrituras, de orar pela pessoa, orar com ela, né? Enfim, você tem alguém nessa situação, né? Vivendo um momento de luto, quem sabe não seja essa oportunidade de aproximação, de orar, de mostrar preocupação. Lembrem, por favor, me lembre na próxima semana. Eu quero compartilhar uma experiência muito interessante. Eu não vou contar agora, que eu separei uma outra para contar hoje, né? Mas fala, Edson, no comecinho da aula da semana que vem, se você puder, eu vou deixar isso anotado, mas se eu esquecer, compartilha um pouquinho essa história, né, que tem a ver com luto, oportunidade de proclamação. Tá bom? Mas pensa nisso. E um outro princípio, então nós falamos aqui de evangelização orientada para as necessidades e listamos algumas. Eu vou apresentar algumas outras aqui para vocês. Mas antes disso, quero falar um pouquinho também sobre o que a gente chama de princípio de portas abertas, né? A gente estar atento, sensível e com o nosso radar sempre pronto a observar as ocasiões que a gente nota uma porta aberta para a gente entrar para proclamar o Evangelho. E em muitas ocasiões, nós passa batida. A porta está aberta, a gente não percebe, a gente não se dá conta, ou fica intimidado com aquela situação. Vou, não vou, faço, não faço, falo, não falo. Mas há muitas ocasiões em que isso pode ser uma porta aberta para você proclamar o Evangelho. Então, veja que interessante, né, esse conceito sendo explorado.
Paulo falando aos Coríntios, ele fala: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, né? Aquela festa judaica que acontecia num determinado período ali, e ele está disposto a ficar em Éfeso até que essa festa aconteça. E ele diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. No contexto, né, Paulo está percebendo que há uma oportunidade de proclamação ali, de compartilhar o evangelho. Ele chama isso de uma porta aberta, ou seja, ele percebe uma oportunidade para permanecer ali e aproveitar a oportunidade para proclamação. Em 2 Coríntios, ele usa também esse conceito, e ele fala assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Veja que é interessante. Paulo vê uma oportunidade, né? Ele fala: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, ele estava ali com um propósito bem claro, bem definido, era essa a sua missão. Aí ele diz, né? E vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ou seja, ele percebe uma ocasião oportuna, alguma coisa que está bem favorável. Ele tem essa percepção bem clara que Deus está nesse negócio, está dando, né, abrindo uma porta para que ele proclame o evangelho. Mas olha que interessante, ainda assim, não tive sossego em meu espírito porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Ou seja, ainda que ele encontrou uma porta aberta, que era algo oportuno para ele, mas por alguma razão ele queria que Tito estivesse junto com ele naquela situação. Não é bem claro exatamente o que está acontecendo, mas Paulo vai então para a Macedônia, né? E aí a gente também conhece um pouco da história de Deus chamando Paulo, aquele macedônio que tem uma visão, e Deus falando: passa, né, para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então aí Deus claramente tocando no coração e direcionando ele para passar em uma cidade, né? Olha só Colossenses capítulo 4, verso 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. É uma oração, um pedido de Paulo à igreja de Colossos, né? Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Então, na oração de Paulo, ele usa de novo esse conceito, essa expressão de uma porta aberta para proclamação do Evangelho, né? E a pergunta é: sempre nós temos algumas portas abertas, algumas se fecham, né? Às vezes a gente quer chegar em uma pessoa, quer fazer uma abordagem, a gente percebe muita resistência, isso, aquilo e tal. Ok, tranquilo. Mas se você perceber situações em que você identifica uma pessoa desejosa, aberta, ou você percebe que ali você tem um espaço para entrar e proclamar o Evangelho, não perca tempo, né? Perceba a ação de Deus, a condição, e aqui tem um fundamento importante, né? Aqui Paulo estava pedindo para a igreja de Colossos orar em seu favor, para que Deus abrisse oportunidades, né? Desse a eles essas oportunidades para entrar nessas portas abertas e compartilhasse o Evangelho. Aí ele diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então é interessante aqui, né? Paulo nos desafia a igreja de Colossos
a aproveitar ao máximo, né, todas as oportunidades. E quantas delas passam batido, quantas nós nem percebemos, mas nós podemos estar mais atentos, né, mais sensíveis, a, dependendo da direção do Espírito de Deus, para a gente notar e entrarmos nessas oportunidades. E algumas ocasiões nós vamos criar as oportunidades para a proclamação. E aí também exige, né, a oração e a criatividade, refletir e achar o caminho para que você possa entrar num ambiente como esse, né? Antes de falar de fase de transição, eu quero, pensando nessas duas questões de portas abertas, né, e uma situação de necessidade, como nós vimos ainda há pouco, né, a evangelização a partir de uma necessidade que aquela pessoa, aquela família, aquela situação apresenta, como nós contamos, quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu estava lá no escritório da igreja e a secretária recebeu um telefonema. E é interessante, dependendo o caso, a situação, quando a pessoa não tem um elo com a igreja ou com alguém de igreja, ela costuma, dependendo da situação, ela liga na minha sala: Edson, tem uma situação aqui, você pode resolver, ou tentar resolver, né? E ela passa para mim. Bom, e essa era uma ocasião. Ela me passou o telefone: olha, tem uma pessoa chamada Cris, quer falar aqui com algum pastor da igreja. Falei: passa então para mim. E ela passou o telefone e eu comecei a falar com aquela pessoa chamada Cris. E imediatamente, quando a pessoa começou a falar, eu falei: puxa, Cris, com essa voz, eu conheço essa pessoa. Mas eu não disse nada, eu só fiquei ouvindo. E a pessoa, ela tinha ligado já para 2 ou 3 igrejas tentando falar com algum pastor para ajudá-la numa determinada situação. E eu fiquei ouvindo a história. Ela falou: olha, eu estou aqui na Polícia Federal, no shopping, lidando com alguns passaportes de amigos, né, estrangeiros que estão aqui, e na minha frente tem um casal da Venezuela, eles estão tendo muita dificuldade. E eu como crente, estou ligando para uma igreja para ver se eu encontro alguém que possa ajudar esse casal. E eu ouvindo, a essa altura, eu tinha certeza quem ela descreveu um pouquinho mais quem ela era, e eu falei: Cris, você sabe com quem você está falando? Ela disse: não. Eu falei: eu sou o Edson, né? Aí, né, dei as características, os pontos de contato. Ela falou: não acredito, Edson, eu liguei e você está nesta igreja. Ela nem sabia, né? E ela começou a contar o caso. Eu falei: olha, faz o seguinte, me passa o contato desse casal da Venezuela e eu quero ver o que eu posso fazer. Essa crise é de Atibaia, lá da Palavra da Vida, e esse casal da Venezuela tinha acabado de chegar em Campinas e estava enfrentando uma situação bem difícil. Bem, ela me passou o WhatsApp do casal e eu me planejei. Isso era uma segunda ou terça-feira, acho que era segunda. Eu me programei a sexta-feira, né, fazer um contato com eles, 4, 5 dias depois, para entender a situação e ver como que poderia levar alguma ajuda. O fato é que na quarta-feira eu tinha um compromisso em São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, já no final da tarde, umas 3 horas, eu recebi uma mensagem da Cris e desse casal que o rapaz tinha sido hospitalizado, estava numa situação meio complicada. E aí então eu fiz um contato imediato com eles e fui encontrá-los aonde, né, onde eles estavam, para identificar qual era de fato a situação. Então fui até o local onde eles estavam e me deparei com eles. Nunca tinha visto, o único contato era a Cris, que tinha feito essa ponte. E eu comecei a conversar com eles, e naquele dia eles não tinham almoçado, não tinha tomado café da manhã, não tinham almoçado, ele tinha sido hospitalizado, já tinha sido liberado, e isso já era mais de 5 horas da tarde. Eu falei: bom,
percebendo que eles não tinham comido nada, absolutamente nada, eu falei, entra no meu carro, vamos comer alguma coisa, deixa eu conversar um pouco mais com vocês. E aí então os levei para tomar um lanche, e por 2 horas nós conversamos, eu nunca tinha visto, não tinha, né? O único contato foi aquele ali, e eles contaram a peregrinação deles de sair da Venezuela, de como chegaram no Brasil e como estavam em Campinas. E aí eles foram contando, né, dando detalhes da situação, o que estavam fazendo, o que estavam buscando. E no trajeto para o restaurante, eu perguntei, né, o que eles pensavam em comer, ou isso, aquilo. Olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal, tem passado muito mal. Eu pensei comigo aqui alguma coisa, né? Mas na conversa, depois de a gente lanchar, ele falou, olha, eu preciso te contar uma coisa. Ela está grávida e nós estamos pensando em abortar o bebê. E aí você imagina, um casal estrangeiro, recém-chegado da Venezuela, numa situação extremamente difícil e complicada, e descobrem que a jovem está grávida e eles não têm quase recurso para absolutamente nada. Estavam numa situação muito crítica. E vejam, de repente eu estava nessa situação. E depois de ouvir toda essa história, eu fiz uma ligação para minha casa, liguei aqui, falei com a Geisla, falei, olha, eu estou nessa situação, e aí eu fui levar o casal até onde eles estavam morando, estavam num cômodo muito precário, tinha apenas um banheiro, não tinha fogão, não tinha absolutamente nada. Havia um colchão, as roupas deles espalhadas ali. Eu até tinha levado uma cesta básica no carro, mas eles não tinham onde fazer o alimento e tal. E depois eu descobri que naquele dia nem água potável eles tinham para beber. Então era uma situação muito, muito difícil que eles estavam enfrentando. E eu liguei para casa, falei com a Geisla, falei com as crianças. Nossa casa é pequena, mas tem um cômodo no fundo, né, assim, que, que dá para acomodar uma pessoa. Tem um quarto, tem um banheiro e coisa assim. E a gente, por telefone mesmo, nós decidimos acolher aquele casal que nós nunca tínhamos visto. E nós trouxemos para casa, eles ficaram aqui por quase 2 meses, e nós começamos a ajudá-los e orientá-los e dar algum suporte para que eles pudessem sair daquela condição. Pessoas da igreja ficaram sabendo, tomaram conhecimento da história e começaram a se mobilizar para nos ajudar, para que pudessem ajudá-los, né? Então, Deus foi tão generoso, tão bondoso, tantas pessoas se envolveram nesse processo, e logo aquele casal estava fazendo um serviço aqui, outro serviço ali, médicos me ajudaram, começaram a acompanhá-la, a dar suporte na gravidez, que tinha algumas complicações, para encurtar a história, né? Eles começaram a participar de uma coinonia da igreja, onde tinha 4 casais de língua hispânica, né, de vários países, mas de língua hispânica. Eles foram acolhidos naquela coinonia, começaram a frequentar a igreja, participaram da escola bíblica, participaram de aqueles grupos evangelísticos, né, e se aproximaram da fé, se aproximaram de Jesus. Me falaram outro dia que eles completaram a classe de integração, e o bebê já nasceu, está com 8 meses, com saúde, pessoas continuam dando um apoio para aquela família. Mas vejam, uma situação de necessidade, uma porta aberta, uma ação do amor de Deus em favor deles, salvou a vida daquela criança. E não só isso, né, a graça de Deus tem se manifestado para esse casal, né? Então, uma história assim muito interessante, muito legal. Sem dúvida isso emociona, né? Mas o que é isso?
todo mundo vai fazer isso? Você vai encontrar alguém na rua amanhã e vai levar para sua casa? Talvez não seja a sua realidade. Eu conto isso, só compartilho, porque o que eu entendo? Naquela situação, vejam, uma pessoa que eu conheço de Atibaia está em Campinas, encontra esse casal, me coloca nessa situação, ela nem sabia com quem ela estava falando. De repente eu conheço aquela moça que está preocupada em socorrer aquele casal, mas não tem muita condição porque ela está em outra cidade. Então, observando tudo isso, aquela sensibilidade de Deus falando assim, faz alguma coisa, socorre, apoia, ajuda, né? E Deus nos deu condições de fazer isso, e não fizemos sozinho, né? Tantas pessoas da igreja cooperaram e têm cooperado, apoiado e ajudando esse casal. Mas, de alguma maneira, essa foi uma oportunidade de Deus trazer alguém de um outro país para ouvir do Evangelho aqui nesse contexto e crer no Senhor Jesus e ganharem a vida eterna. Não é fantástico? Não é algo assim muito legal, muito, muito especial. Então, portas abertas, né? Situações, como a gente disse ainda há pouco aqui, né? A evangelização orientada pela necessidade. Aquele casal tinha uma necessidade, né? Havia uma porta aberta nessa ocasião. E as coisas se juntaram e o evangelho pôde ser proclamado e anunciado para eles. Né? Muito, muito legal. Assim, uma experiência que nos motiva e nos inspira, né? A fazer mais para Deus e para a sua glória. Uma outra situação que a gente pode estar atento é observar pessoas que estão vivendo uma fase de transição, né? Fases de transição também, historicamente, aponta para um momento oportuno de proclamação do Evangelho, né? Nós podemos fazer isso. Veja, aqui é o autor falando sobre isso, né? A ideia aqui da numeração é o percentual, como é elevado o percentual que a pessoa se abre para com o Evangelho em situações de transição. Por exemplo, a morte de um cônjuge. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece a Deus e perde o cônjuge. É aquela história que eu estava falando ainda há pouco, né? Trouxe uma certa fragilidade, uma situação tão difícil que essas pessoas estão muito abertas. Outras pessoas que estão experimentando o divórcio, né, a separação, um período de prisão, né, alguém que por alguma razão foi preso e tal. Vocês sabem que nós temos um ministério em duas penitenciárias, uma feminina, uma penitenciária masculina, e quantas pessoas dessas com quem a gente conversa são muitas. Elas, em algum momento da sua vida, ou por avós, ou pelos pais, ou eles mesmos, estiveram próximos, estiveram no ambiente de igreja, do evangelho, e por alguma razão entraram em descaminhos na vida e acabaram num ambiente como esse. E ali é uma grande oportunidade para a pessoa repensar, refletir a sua vida, né? A morte de um ente querido, uma doença aguda, o casamento em si, a perda ou mudança de emprego, né? A reconciliação de um relacionamento, o início de uma aposentadoria, uma gravidez, o nascimento da criança na família, enfim, há uma lista enorme aqui que fala de graus, né? Ou seja, de potencial que isso pode ser um momento oportuno para a proclamação do Evangelho e levar esperança para essa pessoa, para essa família, nessa condição, nessa situação. E isso tem sido muito favorável para pessoas reconhecerem a graça, o amor, o favor, o cuidado de Deus. Alguém já disse que o melhor testemunho é o que acontece no momento certo. E às vezes, né, parece que é aquele momento oportuno, é aquela hora, né? Quantas pessoas, talvez a sua história ou a história de pessoas ao seu redor fala assim, olha,
O Evangelho chegou na minha vida, de fato, no momento certo, quando eu mais precisava, eu não tinha entendido ainda o que era isso. Então, nós podemos, de alguma maneira, perceber, quem sabe esse não é o momento certo para proclamar, para levar o Evangelho a alguma pessoa. Aqui eu tenho uma outra tabela que fala sobre o processo, né, de decisão espiritual. Ou seja, o ponto zero é o ponto onde a pessoa, ouvindo o Evangelho, se entrega a ele, confiando em Cristo, é o ponto de começar uma nova vida, né? Mas às vezes a pessoa está abaixo da tabela aí, no -8, a rejeição de tudo que é sobrenatural. Contar com um ser superior ainda é uma coisa não muito, né, parece fazer parte dela. Ele tem uma imagem distorcida da fé cristã. O outro tem um interesse, ele está começando a se aproximar do ponto zero, né? Ele tem uma compreensão simples do Evangelho. Ele tem uma atitude positiva em relação ao Evangelho. Ele pode estar perplexo, né? E desconcertado por ver Deus fazendo alguma coisa na sua vida. Ou ele já tem consciência e chega um momento de que é a hora de uma entrega, de um compromisso de viver para esse Deus, né? E aí então ele chega no ponto zero e aí começa aquela crescente. Uma compreensão das consequências da fé, uma integração na comunidade, a descoberta dos seus dons espirituais, e aí as tarefas na igreja, o testemunho, a oração, a formação do caráter, a mordomia, e ele começa uma crescente na direção daquilo que Deus tem. Então, pensa nas pessoas com quem você tem lidado, e pensando na parte da tabela abaixo, talvez você possa identificar mais ou menos em que situação aquela pessoa está e por qual motivo você pode orar mais especificamente, pensando na aproximação daquela pessoa para com o Evangelho. E aqui tem um fator muito interessante, que a gente deve prestar bem atenção. Por que que o novo convertido é mais eficiente na evangelização? Você já concorda com esse conceito? Já percebeu que isso é algo que acontece? Uma pessoa que acabou de nascer de novo, ele abraçou a fé, o Evangelho, essa pessoa começa a experimentar uma mudança tão grande na sua vida, uma alegria, uma satisfação, que essa pessoa é muito eficiente na sua evangelização. E às vezes, se você tem uma jornada mais longa já na vida cristã, ou nasceu até num ambiente de família já cristã, evangélica e tudo mais, talvez você olha para isso sempre como algo, poxa, queria ser como aquela pessoa, queria ter essa liberdade, essa coragem, essa ousadia, né, essa descontração, mas isso não acontece comigo. Mas nós podemos aprender com essas pessoas e com essa situação, né? Mas por que pessoas que não estavam num ambiente de uma igreja, principalmente, né? Mas aquelas que também estão e têm uma transformação, são eficientes na sua evangelização? Eu tenho discipulado algumas pessoas e dentre elas tem uma pessoa que já tem, né, uma boa estrada rodada, já é uma pessoa bem madura, cresceu em ambiente evangélico, na família, pastores e coisa desse tipo, esteve na igreja sempre, mas a experiência dele de novo nascimento aconteceu há uns 4 anos atrás, no contexto da nossa igreja, ouvindo uma série de pregações na igreja. E ele falou, cara, eu nasci de novo. Eu vivi na igreja o tempo todo, mas eu não conhecia esse evangelho da graça, né? E ele está vivendo uma crescente, apesar de ter estado na igreja por muito tempo, está numa família, né,
tradicionalmente de muita gente no ambiente da igreja, e ele mesmo ter tido muito contato com o evangelho, a experiência de fé dele aconteceu agora na vida adulta e maduro, mas ele está numa crescente. Mas às vezes isso acontece com alguém que está vindo de um ambiente de fora da igreja, nem conhecia o evangelho, nem crente, nem igreja, e de repente essa pessoa tem um impacto na sua vida com a transformação do evangelho, e essa pessoa sai a comunicar o evangelho. Por quê? Só quero destacar 3 pontos nesse sentido. Primeiro, eles ainda falam a linguagem do mundo. Vocês concordam comigo que quando a gente está no ambiente da igreja, o tempo vai passando e nós começamos a adotar terminologias, estilo de falar, uma linguagem que pode ser estranha, tão alheia ao mundo lá fora, que as pessoas não compreendem o que a gente está falando. De forma geral, na fonte, isso tem um pouco menos de intensidade. Acho que pelo próprio estilo da igreja, ela é mais informal, né? O tom dela é um pouco diferente do geral. Mas eu conheço contextos, e já vivi em muitos deles, em que o linguajar do ambiente da igreja e das pessoas, ele é tão estranho e tão diferente que as pessoas usam terminologias e palavras que a pessoa não faz ideia do que é aquilo que ela está falando. Então tem sentido para nós, mas não tem sentido para as pessoas que estão lá do lado de fora. Nesse ambiente de evangelização, né, eu acabo lidando com muito conteúdo de material, de folhetos, livretos evangelísticos. Eu posso dizer que 90% deles tem uma linguagem do contexto de igreja e não se comunica com quem está lá do lado de fora. Né? É um folheto evangelístico, mas tem pouca efetividade na linguagem daquilo que está escrito e como está escrito. Eu recentemente compartilhei numa pregação aí na igreja, né? Quando a gente desenvolve aquele devocional Pão Diário, personalizado para a igreja, uma grande preocupação minha na elaboração do que vai ser escrito, na parte que nos cabe fazer, na arte da capa, é uma preocupação em que aquele material ele seja um material que converse com aquelas pessoas que estão fora do ambiente da igreja. É para elas que nós estamos produzindo isso, é pensando em ser uma ponte de evangelização, né? Então, eu achei tão interessante esse ano que no Pão Diário que nós desenvolvemos tem aquele peixinho, né? Que parece um Nemo e em cima ele tem aquela coisa do tubarão, né? E o pessoal ficava me perguntando: o que é isso aí, né? O que você quer dizer com isso? Eu falei: na hora que o material estiver em suas mãos você vai entender, né? Então, qual que é? Eu estava falando sobre as fake news, um mundo onde tem engano, será que existe verdade, né? E aquele peixinho era essa imagem, né? Do lado de fora ele se apresentava como tubarão, mas embaixo da água ele era um outro peixe, né? Então esse é o mundo real. Pessoas vivem tentam passar uma imagem daquilo que elas não são. Então a ideia era isso aí, né? E as pessoas de fora da igreja aceitaram muito bem esse conceito, né? E aquilo chama a pessoa para ler o conteúdo. Então nós temos que nos preocupar com a linguagem. E a pessoa recém-chegada na igreja, a linguagem dela é lá de fora, né? Ela não está contaminada com o linguajar. E aqui eu não estou falando de um linguajar ruim, chulo, né? Uma coisa desse tipo, não. Estou falando assim, a maneira de ser dela é tão descontraída, tão natural, que ela comunica o evangelho de uma maneira mais natural, falando a linguagem dos de fora. O outro item né, muitas vezes elas parecem ter uma maior compaixão, né, ou uma compaixão mais apurada. A sensibilidade dessas pessoas que recém chegaram para a fé
muitas vezes ela está mais sensível, sensibilizada para as necessidades, para a realidade daqueles que estão fora. Ela está tão impactada com a mensagem, com o evangelho, que ela quer que esse evangelho, as pessoas, né, com quem ela se relaciona, tenham acesso a essa mesma mensagem, experimentem a mesma transformação que ela tem experimentado. E em terceiro, né, eles têm mais contatos com os de fora do que com os de dentro. Então, essa pessoa que está chegando para o Evangelho, os lastros, né, de relacionamento dela são com pessoas que não são da fé. No seu relacionamento de trabalho, de escola, de relacionamento social, por causa da realidade que ela vem de não conhecer o Evangelho, é muito intenso. Então, ela tem um contato, né, muito grande com pessoas que não conhecem o Evangelho. E essa pessoa se torna eficiente, eficaz na proclamação. Porque o impacto na vida dela é tão grande que as pessoas estão perguntando o que aconteceu com essa pessoa, com esse camarada, né? Outro dia, um dos nossos pastores estava andando com uma pessoa que tem pouco tempo na fé na igreja, e estava num ambiente de trabalho dele, e os colegas de trabalho dele perguntaram: "Ô, você é da igreja que esse rapaz está indo aqui?" Ele falou: "Sim, né?" Ele falou: "Ó, o que vocês fizeram lá com ele, né? O que aconteceu que ele mudou tanto, né?" Outro dia alguém falava de uma médica que também está no nosso ambiente agora, já conheceu o Evangelho e tal, e eles conheciam a médica antes do Evangelho chegar na vida dela e tem continuado, né, nas consultas com ela depois. E o pessoal, tanto de dentro como de fora, dizem a transformação que o Evangelho tem feito na vida dessa pessoa, né? Então, essa pessoa está num momento muito favorável a de ser instruída, orientada, incentivada a proclamar. Mas essa não é um privilégio só deles, né? Pode ser nosso e devemos ser. Então, a gente acaba constatando que quanto mais tempo de vida cristã e de igreja as pessoas têm, menos contato com as pessoas de fora nós temos. Nós acabamos nos concentrando tanto tempo e tanto relacionamento com a vida da igreja. Isso não é ruim, isso é importante para nós, é saudável, mas nós não podemos nos esquecer daquelas pessoas que estão carentes de conhecer essa mesma mensagem do Evangelho. E aqui no livro do Schwartz, ele trabalha isso, né? Essa ideia, essa pirâmide, né? Então você tem lá embaixo o novo convertido, ele ainda está fora do círculo, né? E ali depois o primeiro é um novo convertido, depois um participante do regular dos cultos, membro ativo na igreja, e depois um líder lá, ele está usando o pastor. Dá, né, esse conceito de quanto mais ele se envolve no ambiente da igreja, mais distante ele acaba ficando da esfera de relacionamento com não cristãos. Por isso, é importante nós estarmos sensíveis a isso, né? E o meu desafio para você é esse. Dentro da sua esfera de relacionamento, não se distancie disso. Tente manter relacionamento com essas pessoas, se esforce para isso. Eu sei que vai passando o tempo, isso acaba ficando no esquecimento, mas vale a pena a gente intencionalmente exercer um esforço para pensarmos e nos esforçarmos para manter esses tipos de relacionamentos, de aproximação com essas pessoas. Isso nos ajuda muito a mantermos uma vida cristã também equilibrada e também motivada. Então, quanto mais tempo, né, a frase aí que ele usou, de vida cristã e na igreja, às vezes a gente tem menos contato. Eu não sei se isso é uma realidade para você. Vocês podem relatar se realmente isso é um fato, mas no geral, essa é uma grande verdade. Ok, artes e evangelismo é um
tema, alguma coisa que eu vou trabalhar na próxima semana, né? Mas aqui eu concluo com vocês, né, nosso tempo. Ok? Falei bastante hoje, contei histórias, né? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês, se você tem alguma coisa para compartilhar, para acrescentar, alguma pergunta, está aberta nesses próximos minutinhos que nós temos pela frente. Se tem alguém, pode abrir seu microfone. Por mim tá tudo certo, pastor. Ok, então tá ótimo, que bom. Espero que tenha sido de valor para você. Sim, foi. Ok. Alguém mais quer uma pergunta, uma colocação, enfim, fique à vontade caso tenha. Se não, Pastor Edson, sim. tem uma coisa assim que me pega sempre, assim, que eu tenho mais facilidade, talvez, de falar do Evangelho com pessoas que eu recém conheci, ou com pessoas que eu conheço há muitos anos, e a pessoa sabe que eu sou cristã, eu já convidei para ir à igreja, e eu já falei de Jesus, já tentei dar exemplos de vida, e eu não sei mais o que fazer. Porque tem gente que é muito cabeção, e tem gente que é assim. Outro dia eu estava falando sobre oração num grupo de amigas de 20 anos no WhatsApp. E aí uma delas falou que estava passando por um inferno astral. E a outra começou a falar que ia fazer um patuá para ela. Daí você fala assim, para uma pessoa inteligente, formada, nível superior, ela acredita no patuá, em Jesus. É bobagem, entendeu? Então eu fiquei assim, e eu não falei nada, porque eu ia. E aí eu tenho que falar, deixa eu voltar de falar, eu vou sair desse grupo, porque não adianta, entendeu? Aí eu só oro e fico quieta. Não quero entrar em conflito por causa de uma coisa estúpida dessas, né? Mas às vezes é mais fácil você falar de Jesus para um desconhecido do que para uma pessoa que você já conhece há mais tempo. Não sei se alguém também sente isso. Acho que a maioria é assim. A pessoa se sente mais confortável em falar para alguém que nunca viu e sente maior dificuldade com as pessoas com quem ela convive. Nessa situação tem duas coisas importantes. Primeiro, nós precisamos nos lembrar que a situação dessas pessoas é a mesma que um dia nós vivemos. Cegos, ignorantes, mortos em delitos e pecados. Às vezes a gente acha um absurdo a pessoa acreditar em algo como a expressão aí que você falou de fé dessa pessoa, mas um dia nós fomos ignorantes também, né? Pode ser que o evangelho para alguns de nós chegou muito cedo e nós nos livramos disso e tal, mas não é assim para todo mundo. Então, nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos e de onde Deus nos tirou. Então, isso é importante, porque acho que tem dois elementos, né? A pessoa está numa busca, infelizmente está no local ou buscando na resposta aonde não tem resposta, efetivamente. Mas nós temos que lembrar que o pecado nos cega. As escrituras dizem que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então nós temos três elementos: a própria pessoa, seu pecado, sua rejeição, né? O sistema do mundo que coordena, que comanda isso, né? E o próprio diabo que tem um certo controle nessas situações. Então, em grupos de WhatsApp, meu conselho é não responda, não entre numa defesa ou numa abordagem para um grupo como um todo quando esse tipo de coisa acontece. Mas você pode, no particular, de alguma maneira, conversar e explorar
E a gente pode trazer aqueles princípios, por exemplo, da abordagem de Jesus com a mulher samaritana, que com uma abordagem com uma pessoa como essa, a compreensão dos pontos de fé, ou aquilo que a pessoa acredita, são elementos importantes para nos ajudar a compreender a mente e a busca daquela pessoa, para entendermos como nos aproximar dela. Talvez uma pessoa como essa que você está contando, pensar em uma situação como nós mencionamos hoje, talvez ela possa estar em algum momento enfrentou, vai enfrentar ou está enfrentando alguma crise, alguma necessidade, e você pode ser um testemunho diferenciado para com essa pessoa, agindo de maneira diferente para com ela. E evitar os embates, né, religiosos é uma coisa que a gente tem que ter sabedoria e discernimento para fazer. Em que momento a gente entra e quando não. Mas um princípio interessante é observar, talvez dentro do grupo, pessoas que estão inclinadas e abertas a ouvir, a ter interesse. Então, talvez essa pessoa está naquele momento em que ela está lá no -8, que a gente comentou ali há um pouquinho, ela está avessa, oposta, ou tem uma oposição e não quer saber. Tem que orar por essa pessoa e pedir oportunidade. Mas, de fato, quando a gente tem um relacionamento mais longo, de mais tempo, e as pessoas já sabem qual a nossa posição, e elas sabem a posição dela, isso às vezes pode se tornar um desafio maior. Mas não nos impede de dar uma pitadinha de vez em quando, a tentar perceber uma outra maneira de ter uma aproximação onde a pessoa percebe que você e sua preocupação para com ela é uma preocupação sincera, verdadeira, e não só uma questão religiosa, da minha fé e da sua fé. Isso é importante. Espero que tenha ajudado, Elo, a pensar um pouquinho sobre uma situação como essa, que não é só sua, muita gente vive isso também. Alguém mais? Se tiver. Muito bem. Então, Suzy, você Sim. pode orar por nós? Né, pela Sim, nossa... pastor. Sim, ok. Sim. Querido Deus, obrigado por mais este momento que nós tivemos, Senhor, em comunhão com nossos irmãos, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade de estar sempre aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, eu peço que abençoe a cada pessoa deste grupo que está aqui agora e a sua família. Abençoe também todas as pessoas que estão neste momento precisando de uma palavra, precisando de um conforto, Senhor. Eu agradeço pela semana e peço que a nossa próxima semana, Senhor, seja abençoada por Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoe o pastor Edson, que ele continue sempre à frente desse trabalho para nos trazer mais e mais de conhecimento. Obrigado, meu Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém.